Fala pessoal do Já Passei Educação, sou o professor Arnaldo e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a obra da autora Eulália Bássidas, Aprender e Ensinar na Educação Infantil. Essa obra, gente, é presente, então, neste livro aqui, ó, que tem essa capa, né, da Artmed, que é uma editora famosa lá de Porto Alegre, tá bom? Bom, gente, nesse livro, a Eulália Bássidas, ela vai fazer algumas referências aí, sobre ela junto com a Teresa Hugt e a Isabel Soler, algumas considerações principalmente aí voltada para leitura e escrita e alguns aprendizados a respeito dessa área tão importante na educação infantil. Então vamos à aula? Bom, nas primeiras partes deste livro, ela vai fazer algumas considerações iniciais a respeito de como é situada a educação infantil nas últimas 4 décadas, tá? Então ela fala o seguinte, que nas últimas 4 décadas do século XX, né, ou seja, lá, né, de 1960 até lá 1999, a psicologia da educação tem se dedicado a inúmeras pesquisas a respeito do processo ensino-aprendizagem. E realmente, gente, se a gente for começar a estudar desde 1960 a 99 até 2000 mais ou menos, a gente viu que teve muita evolução no campo aí dos autores, né, modernos a respeito de primeira infância, de educação infantil. Antes de 1960, praticamente a gente não tinha muito estudo nessa época, né? Tanto é que a gente vê algumas coisas muito superficiais, né? Ou estudo de Carl Rogers, um pouquinho de Freud, um pouquinho de Skinner. Os estudos mais modernos surgem a partir de então, certo? Em pesquisa, inicialmente, pretendem explicar fenômenos, tá? Lembrando que quando a gente fala fenômeno, gente, na linguagem científica, o fenômeno não é coisa sobrenatural, tá? Na linguagem científica, fenômeno é sinônimo de acontecimento, né? Então, fenômeno quer dizer acontecimento na linguagem científica, né? Então, essas pesquisas essencialmente pretendem explicar fenômenos, ou seja, acontecimentos que ocorrem em sala de aula, e com um caráter sustentado numa visão socioconstrutivista, certo? Ou seja, a partir de 1960 a 1999, até o ano 2000, a gente começa a ver que uma linha de pesquisa ela vai saindo de uma base da linha tradicional, né? A gente percebe que até na linha nos Estados Unidos, que era muito forte a ideia behaviorista do Skinner, né? Tanto é que o desenho dos Simpsons, né, mostra lá que o diretor da escola deles é o Burroughs Skinner, né, que é a liderança maior, né, do behaviorismo, né. Ele defende a ideia que você precisa de estímulos, que é com R, né, é com S, para você obter uma resposta, né? Ou seja, a partir do momento que você estimula, que você treina, que você trabalha a memorização, você vai obter resultados, respostas. E em alguns casos, você precisa de reforços positivos ou reforços negativos. E à medida que você vai dando esses reforços vão fazendo com que, de certa forma, a aprendizagem vai acontecendo. E quando você vê o desenho dos Simpsons lá, você vê que esses esforços vão acontecendo à medida que o filho da família dos Simpsons lá, o Bart, quando ele faz alguma coisa inapropriada, ele pede lá, até na abertura mostra que o Bart ele é colocado de castigo, ele tem que escrever lá na lousa, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais isso, como se aquele treino motor de escrever várias vezes a mesma coisa fosse resolver o problema dele, né? Então a gente percebe que aquela teoria do behaviorismo foi muito forte nos Estados Unidos, foi muito copiado no mundo inteiro, e o principal idealizador dessa ideia foi o Skinner, e aí lá na Rússia era o Pavlov, né? Então a gente vê que essa teoria é uma teoria que sustenta essa ideia, tanto é que muitas das vezes algumas pessoas, alguns defensores da teoria do behaviorismo, eles, para tentar sustentar essa ideia, usavam até animais, né, para poder mostrar que esse treino funcionava com animais, então funcionaria com seres humanos, para ver o quanto absurda era ela. E todos os estudos que vieram depois,
eram até para poder desmistificar ou para mostrar que aquilo ali não funcionava com seres humanos, ou que aquilo ali, aquela teoria era para refutar tudo aquilo lá, né? É claro que depois vieram outros pensadores para mostrar que o processo de ensino-aprendizagem ou a forma que nós pensávamos como seres racionais era diferente, né? Aí depois a gente veio outros pensadores numa outra linhagem de pensamento que começaram a mostrar que o pensamento, a inteligência, o processo de ensino-aprendizagem era diversificado. Um deles que a gente pode citar, né, que até a autora ela começa a falar sobre Freud, né? O Freud, na verdade, ele não falava muito a princípio sobre educação. Ele vinha com uma outra ideia, uma outra abordagem psicológica que ele foi chamado de psicanálise, que ele tentava explicar sobre vários prismas o porquê que a pessoa tinha determinados comportamentos, né? Ele falava até de uma linha de conceitos sexuais, né? Que algumas pessoas distorcem até muitas das frases dele, que falava até que Freud explica. De certa forma, teve uma linha de pensamento voltada para a educação, que até muitas pessoas hoje fazem, e existe uma linha da psicanálise voltada para isso, né? E aí teve outras linhas que depois foram desenvolvidas, até que chegou uma linha voltada para o socioconstrutivismo, que é uma ideia que é hoje muito sustentada por muitos autores, que mostram como que o pensamento ele é construído, né? Que nós, seres humanos, nós aprendemos por formulação de hipóteses, a gente observa muito, a gente ouve muito, a gente tem a sensação de todas as coisas. Baseado nessas sensações, nessas interações com o meio, com outras pessoas, a gente cria ideias e essas ideias que a gente vai criando, a gente vai sustentando por algum tempo, por assimilação. E à medida que a gente tem uma situação muito próxima ou parecida por semelhança ou por uma situação muito parecida ou por similaridade, a gente acha que aquilo ali vai se encaixar na mesma situação. E quando aquela situação ela não realmente se encaixa, a gente às vezes entra em conflito cognitivo, né? A gente fala, opa, peraí, essa situação não é a mesma daquela outra. E às vezes aquela hipótese que a gente criou, ela tem que ser adaptada, né? Ou acomodada. E aí isso vai fazendo com que aquela nova hipótese ela seja construída, por isso que o conhecimento ele é construído, né? É construído sob cima de construção. E às vezes, muitas daquelas hipóteses que a gente formulou, ela tem que ser descartada, e aí um outro conhecimento ele é feito. Não é à toa que, baseado nessas ideias, que se fala que o professor ele é mediador do conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento ele nunca está pronto. O conhecimento ele vai construindo à medida que o próprio ser que vai construindo aquele conhecimento com a intervenção do professor, à medida que o professor, quando ele se apropria dessa concepção teórica, ele primeiro ele tem que entender, ou tem que buscar, ou tem que estimular nos seus educandos, nos seus estudantes, nas suas crianças, no caso da educação infantil, quais são os conhecimentos prévios que esses seres têm, né? Quais são as ideias elementares, iniciais que aquele ser tem, propor novas atividades, novas práticas, para que seja assimilado novas ideias por hipóteses adaptadas ou acomodadas novas ideias, para que assim existam essas construções. E essas construções elas vão ser interações por associação sociais com o meio ou com as interações com outras pessoas. Por isso que vão ser socioconstrutivistas, tá bom? E aí na verdade eu fiz um resumo só para vocês entenderem todo esse contexto, tá? Por isso que ela é construtivista nesse prisma, tá? E aí nessa linha de pensamento ela vai citando alguns desses autores desde do behaviorismo de Skinner, que vão mostrando nessas últimas 4 décadas do século XX como que tem evoluído a psicologia da educação buscando outras alternativas fora o behaviorismo do Skinner, né? Que era a única forma de se ter essa forma de aprender e de ensinar na escola. Então tinha o Freud, né, que é o pai da psicanálise,
que hoje não faz parte da linha socioconstrutivista, tá? Mas talvez foi um dos primeiros que ousaram a falar que o Skinner não era o pai da verdade, que não era o único que pensava desse jeito, que não era... existia uma outra forma. Existia também uma outra linha, gente, que era a Gestalt, tá? Gestalt, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar da Gestalt, né? É uma outra linha de pensamento que também sustentou por muito tempo uma outra ideia, mas que também existe uma linha da psicologia que fala sobre toda essa ideia, né, de pensamento, né, de teoria. E para vocês terem uma ideia, ele foi criada por um cara chamado, na Alemanha, né, tá? Que é o Fritz Perls, tá? E era um casal também, e a sua esposa, né, Laura Perls, tá? Para vocês terem uma ideia, a ideia da Gestalt, que surgiu aí mais ou menos quase no mesmo período do Freud, um pouquinho antes, não sei dizer com precisão, era uma teoria, né, que é usada ainda, tem uma linha psicológica que fala sobre isso, que só vou citar só para você ter uma ideia. É aquela ideia que quando você vê uma imagem, que você olha uma imagem e você às vezes fala assim, nossa, é dois rostos, um virado para o outro. E a mesma pessoa, e outra pessoa pode falar, não é dois rostos, um virado para o outro, é um vaso que está ali. E aí quando a mesma pessoa olha e fala, não, é dois rostos, mas é um vaso. Ou seja, uma mesma situação você pode olhar com outro olhar e você vê duas coisas. Basicamente, a Gestalt, que ela fala? Que, na verdade, você tem um pano de fundo numa mesma situação. Basicamente é isso. Então, quando você vê uma abordagem, na verdade, você tem que ver camadas daquela abordagem, tá? Mas por que é importante a gente saber disso, gente? Quando a psicologia da educação ela começou a se questionar por que as coisas eram diferentes, não era só estímulo-resposta, não era só memorização, talvez existiam outros jeitos de aprender, outro jeito de ensinar, e tentava pensar por que algumas pessoas não aprendem da forma que o Skinner falava, começou a se questionar até chegar aos estudos do Jean Piaget, os estudos do Lev Vygotsky e a outros pensadores modernos que começaram a se questionar e falar, bom, como que então as coisas acontecem? É claro que quando a gente pega os estudos do Piaget e do Vallon, do Piaget e do Vygotsky, eles, na sua essência, gente, eles não foram eles não abordaram tanto as questões de sala de aula. Os biógrafos do Piaget começam a falar, por exemplo, que o Piaget que não faz tanto tempo que ele faleceu, o Piaget... ele começou a observar como biólogo algumas situações da vivência dele na família dele, né, com os filhos dele. Para vocês terem uma ideia, existem partes do livro da biografia do Piaget que fala, por exemplo, que quando ele morava na Suíça, a filhinha dele era mais nova, ele começava a observar os comportamentos da filha dele, e numa dessas vezes que ele observava, ele tinha o costume, por exemplo, quando ele ia fazer a barba, na Suíça, que era um país que no inverno é bem frio, ele aquecia a água, e para aquecer, ele aquecia a água, deixava a água morna para poder fazer a barba. Que a hora que aquecia a água, jogava a água no rosto, né, com a barba, amolecia os pelos, abria os poros, e era muito mais fácil fazer a barba para não irritar tanto a pele. E num determinado dia que estava frio, ele queria fazer um chá, e aí ele colocou água para ferver. E logo a seguida que ele foi colocar água para ferver, a filhinha dele falou assim, nossa, papai vai fazer a barba. E aí ele começou a observar que a filha dele falou isso, ele perguntou, mas por que você acha que vai fazer a barba? O papai vai fazer a barba? Ah, porque você colocou água para ferver. Ou seja, ele começou a notar que as crianças tinham feito, que a filha dele fazia uma hipótese porque ele já tinha feito uma observação anterior. E aí ele começou a observar a filha dele em outras situações de hipotetização. É claro que baseado nessas observações, ele começou a observar, fazer estudo de caso, até que ele começou a perceber que existiam teorias ali por trás que poderiam sustentar a forma de pensar. O Vygotsky também começou a observar isso, e isso foi sustentando uma ideia, que foi sustentando outras ideias, outras hipóteses, que foram formando no Piaget a teoria cognitivista, né, de cognição, que existia essa estrutura. No Vygotsky também foi formulando. O Piaget foi sustentando essa ideia, mas o Piaget ele deu uma ênfase que esse desenvolvimento acontecia, mas também dependia de uma maturação, de um desenvolvimento físico, orgânico do ser, ou seja,
essas construções aconteciam, mas existia uma parte orgânica que, conforme a idade avançava, essas construções se tornavam cada vez mais complexas, ou seja, conforme eu ficava mais velho, essas construções ficavam cada vez maiores e melhores. Já o Vygotsky, que morava na antiga União Soviética, ele também tinha uma abordagem muito próxima ao do Vygotsky, com outras palavras, com outras, né, com uma outra visão, mas o Vygotsky ele valorizava muito as questões sociais de interação. Então o Vygotsky ele não dava tanta atenção para a parte biológica, orgânica, como o Piaget, que era uma visão biológica. Ele dava uma visão mais social, né? Lembrando que o contexto ali da União Soviética vivia ali a revolução, né, do socialismo e tudo mais. Ele achava que conforme a pessoa tinha mais interações com o ambiente social, físico, essas interações, esse contato físico fazia a pessoa evoluir mais. Então, se tivesse um debate aqui, Piaget de um lado, Vygotsky do outro, e quando me perguntava quando a criança não evoluir em determinado ponto, provavelmente o Piaget responderia, né? Quando ele crescer, ele vai evoluir. O Vygotsky falava, quando ele tiver mais interações, ele vai evoluir, né? E hoje em dia a gente percebe que quando casa as duas, né? Quando ele crescer e quando ele tiver mais interações, isso vai casar e isso vai fazer com que ele evolua. Por isso que vai casar com a teoria sócio-interacionista. É claro que aí outros autores, Brunner, Vallon, Malaguzzi e tantos outros, vai consolidar todas essas considerações aí das últimas 4 décadas. E é claro que se apropriando com a teoria sócio-construtivista, sócio-interacionista, alguns autores vão falar de pontos específicos, principalmente na educação infantil. Lembrando que na educação infantil, gente, quando a gente começa a pensar, eu fiz educação infantil em 1984, né? Bastante tempo, eu tenho 46 anos. Então, quando eu fiz educação infantil, lá quando eu tinha 5, 6 anos de idade, a educação infantil na modalidade pré-escola era vista como um preparatório para o ensino fundamental, que era chamado antigo primeiro grau. E naquela época, que era muito voltada na ideia ainda de Skinner, behaviorismo, que a gente levava muito tempo para chegar a essas teorias aqui no Brasil, as teorias citadas pelo autor dos últimos 40 anos, a pré-escola, como o próprio nome diz, é de preparatório para o primeiro grau, preparatório para o ensino fundamental, que infelizmente muitas escolas e muitos sistemas de ensino ainda usam essa abordagem. Tanto é que muitos professores, quando faziam magistério e pedagogia, tinham uma pastinha de atividades que eram essenciais, que tinha até o stencil, né, que rodava no mimeógrafo, que era feito cuidadosamente, né, ou tinha aquelas atividades que eram feitas porque eram atividades necessárias que deveriam ser aplicadas com as crianças. E aquela atividade, gente, ela tinha 2 fundamentos, né? Treino motor, né? Então, para a criança aprender a pegar no lápis, para pintar dentro do espaço, para poder ter firmeza nas mãos, que as crianças da educação infantil elas não tinham a motricidade fina das mãos, né? Então, se tinha massinha, treino com muita massinha, de pintar dentro do desenho, os desenhos já vinham prontos, mimeografados, e tinha que pintar, de certa forma, dentro de um contexto. Não se permitia, ou era praticamente proibido pintar de fora de contextos, fora do contexto natural. É claro que se você pintasse uma árvore com a copa, sei lá, vermelha, você é escrachado, né? Hoje em dia a gente sabe que existem aí, né, aquelas árvores, né, até esqueci o nome das árvores agora, né, que tem lá os ipês, né, ipês lá amarelos, enfim. Mas naquela época não, copa verde, tronco marrom, né? Então era feito muito esses treinos para a gente se enquadrar. E todo o conhecimento prévio que as crianças poderiam ter de bagagem era desconsiderado, né? Então a gente não... As crianças, elas de certa forma, elas tinham que se enquadrar na escola, então elas aprendiam a se comportar, né? Elas deveriam ficar quietas, andar em filas, atender aos comandos, né? O treino motor, né? De seguir as regras e aprender. Primeiro escrever o seu nome, o inicial, depois o seu nome completo, depois aprender vogal, aprender
as sílabas, começando do B até o Z, depois começar a juntar as letras, né, das sílabas e juntar para formar palavras. E quando você saía bem da pré-escola, você formava as primeiras sílabas, pelo menos palavras de sílabas você falava, né? Escrevia, né, dado, faca, dedo, mala. Então, quando você terminava bem a pré-escola, você era capaz de formar palavras de sílabas, né? Então, vaca, né? Nesse molde. Mola, né? Navio. Então, esse era o objetivo da pré-escola. Por quê? Porque era a concepção que tinha na época, certo? Então, essas considerações iniciais a autora vai falando lá ao longo da obra. É claro que ela vai também citando, só para a gente ir concluindo, que a educação tem evoluído, assim como a sociedade, e não é exclusividade da educação escolar, como toda a abrangência nacional. É claro e mais evidente na educação escolar, pois na educação, gente, a gente consegue ver que às vezes é muito mais evidente porque existe um planejamento e sistematicidade nas práticas oferecidas. Quando a gente começa a ver fotos da década de 80, a gente talvez fique até surpreso com o estilo de roupa, o estilo de cabelo, as praças ou as construções da época. E nas escolas parece que a gente vê algumas coisas evoluídas, né? Eu lembro da minha escola, a de 84, e vejo como é a escola que eu sou diretor hoje, quanto mudou. Mas a gente, às vezes, não lembra como que a sociedade da época era moderna e facilitada. E a gente, hoje em dia, vê os avanços, né? Como funciona. Mas essa parte eu vou começar a contar para vocês no vídeo número 2, e a gente vai falar por que mudou, como avançou, e por que isso foi tão importante, tá bom? Vídeo aula número 2, a gente começa a falar sobre isso e vamos avançar um pouquinho mais nos estudos que a Eula Bácidas vai citando ao longo da obra, tá bom? Fico por aqui, vejo vocês na videoaula número 2. Até mais!